nós estamos aqui nessa manhã para louvar e agradecer a esse Deus que é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E a gente se alegra com a presença de cada um aqui nessa manhã, nesse dia tão lindo, né? Preparado pelo Senhor, para que a gente possa ter esse dia gostoso de comunhão uns com os outros. Gostaria de saudar a cada um com 2 versículos. Quando o Altair falou ontem à noite sobre Gênesis, eu pensei, nossa, parece que estava um pouco combinado, mas não é os mesmos versículos, né? Mas eu queria falar de Gênesis também, lá do comecinho. Gênesis 1, versículos 27 e 28. Lá está escrito assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Pois bem, Deus criou o homem, né? A sua imagem. Aqui fala já logo no início. Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Este foi o plano original de Deus, mas esse plano não mudou. Ele quer que nós sejamos semelhantes, parecidos com Ele, piedosos. Ele faz isso em nossas vidas através de quê? Da sua palavra, do seu Espírito. A palavra grega para caráter significa testado e provado ser confiável. Ele quer trabalhar no nosso caráter, para que nós sejamos parecidos com Ele, sejamos a sua imagem. Então, Ele quer trabalhar o nosso caráter no dia a dia, através da sua palavra. Ela traz à mente o trabalho do ferreiro, descrevendo uma coisa que passou pelo fogo, que sofreu pancadas, mas resistiu ao teste. Deus disse ao homem, sejam frutíferos, sejam férteis. Ele também nos diz, se permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, darão muitos frutos. João 15:5. Mas o fruto, como a gente sabe, ele leva o seu tempo para amadurecer. Quando você tenta acelerar o processo, o gosto do fruto não fica tão bom, né? A gente sabe que toda a fruta que a gente compra, que eles usam algum processo para acelerar esse processo de amadurecimento, né? Ela não tem um sabor tão gostoso, né? Ela fica com um gosto esquisito, né? Então, a gente precisa desse processo dia a dia em nossas vidas, da palavra de Deus, do seu Espírito, para nos tornarmos parecidos com Jesus. E é isso que Ele deseja de nós também. Do mesmo modo, o fruto espiritual, ele leva o seu tempo para crescer na nossa vida. Isso requer uma vida inteira andando com Deus, confiando nele, aprendendo com Ele e amando-o de todo o coração. Deus, Ele quer produzir em nós o fruto do Espírito na nossa vida. Portanto, coopere com Ele. Lá em Mateus 7, versículos 16 e 20, diz assim: vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? E no 20 diz, assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Eu sempre lembro de novo também dessa música que tem no Inário também, que diz, eu quero ser, Senhor amado, um vaso nas tuas mãos, né? Nas mãos do oleiro. Que a gente também se permita ser esse vaso e que a gente cada dia busque nesse propósito também do Senhor, como Ele fez lá no início, nos criou para que nós continuemos sendo a sua imagem e semelhança. Isso é o desejo dEle e também o desejo para que a gente possa refletir sobre essa palavra tão importante, tão curta, mas tão importante também, que Deus pensou em cada um de nós. E assim nós queremos também continuar louvando esse Deus, que é o único Deus digno de toda honra, glória e louvor.
Vamos cantar uma música, que é uma música mais antiga. Vou botar o pessoal no fogo aí hoje. Né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Acho que todos conhecem, né? Lembram ainda dela? Então vamos cantar, vamos louvar o Senhor com ela. Vamos louvar com essa música. Deixa Jesus encher tua vida com o seu Espírito e o seu amor. Encher o coração de gozo e louvor.
Também desejo um ótimo domingo a cada um de vocês. Que especial a gente poder vivenciar esse tempo de culto. Quão especial a gente vivenciar esse tempo especial das palestras que a gente pôde ter na sexta-feira à noite, ontem à noite, e hoje de manhã a gente tem essa continuidade e o encerramento dessa programação especial. Nos alegramos com a presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe essa nossa estada, agora o ouvir da sua palavra, depois aquele tempo especial de comunhão de mesa, de juntos prepararmos o almoço, termos a tarde livre aqui num espaço tão aconchegante. Pode ser um tempo muito especial na vida de cada um de nós. Agora eu quero convidar a criançada para a programação delas. Tem a tia Carmen lá no fundo, vocês podem ir lá, podem acompanhar. Que Deus abençoe a programação de vocês. Nosso muito obrigado também à equipe que se organizou para cuidar das crianças na sexta, no sábado e também hoje de manhã. Então pode acompanhar a equipe, eles vão se reunir na salinha lá no fundo, uma promoção especial para elas. Legal. Quero convidar o Altair também que vem à frente. Ele sozinho, ontem estava escoltado, hoje de manhã estava escoltado também. Chega mais. Nós queremos orar para que Deus abençoe adiante esse tempo de culto, abençoe as crianças, abençoe também o ouvir da sua palavra. Oramos. Obrigado, ó Deus, por mais um dia que Tu nos presenteias. Vamos vivenciar também esse dia, esse momento de culto. Obrigado pela presença de cada um. Obrigado, ó Deus, também por esse tempo de louvor, onde podemos expressar nossa gratidão, expressar o propósito também da nossa vida. E assim, ó Deus, nós precisamos também do Teu falar, precisamos da Tua palavra. Por isso, torna especial esse momento de ouvir a Tua palavra na vida das crianças, também nas nossas vidas. Abençoe o Altair, abençoe o nosso ouvir. É isso que nós queremos pedir em nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, uma boa noite. Boa noite. Acho que foi empolgado na André. Me cumprimentou com boa noite. Um bom dia a todos aí. Alegria de poder estar aqui nesse momento especial também de anúncio da palavra do Senhor. A palavra que tem um poder enorme de mudar, de transformar, de restaurar. Eu queria começar com uma coisa que eu trabalhava no mundo secular. Estou 23 anos no ministério, mas antes disso eu trabalhei no ramo de material de construção por muitos anos. E na loja onde eu trabalhava, tinha um senhor, seu Pedro Boschetti, tipo coisa de gaúcho, assim, gosta de dar o sobrenome, né? E aí eu me lembro que uma vez nós conversávamos, já vivia com o Senhor, já vivia com Cristo, e aí um dia nós conversando e de repente ele se falou sobre um grande empresário em Blumenau, que já é morto há muitos anos. E ele se referiu a esse empresário dizendo o dinheiro que ele tinha, de tudo aquilo que ele aproveitou, de tudo aquilo que ele pôde viajar, de tudo aquilo que ele... Nós estávamos falando sobre a palavra. E ele chegou a falar essa pérola. E ele disse, esse empresário que era tão riquíssimo, cheio de tantas posses e tanta coisa, e ele chegou a dizer, com todo o dinheiro que ele teve, com as possibilidades que ele teve, com todas as viagens, com tantos lugares que ele conheceu no mundo, a eternidade não é necessária. Querendo dizer assim, como que ele já aproveitou tanto na vida, que essa parte não é a mais importante. Queridos, às vezes a gente pode se chocar com isso, mas muita gente pensa desse jeito. Muitas pessoas pensam desse jeito, quer dizer, eu aproveitar muito bem esse tempo que nós vivemos aqui, eu não perco nada, queridos, nós não sabemos. Na verdade, uma vez eu ouvi uma frase muito bonita que dizia assim, o morrer do crente, a morte do crente, é apenas a passagem para a melhor parte da vida. E muitas vezes nós temos um bloqueio com a morte. Mas a morte do crente, a morte daquele que está em Jesus Cristo, é apenas a passagem para a melhor parte da vida, que está por vir. Queridos, nós como pessoas que buscamos a palavra, que vivemos, que temos alegria pela palavra, nós precisamos ter alegria pela eternidade. Falei isso na sexta-feira. Nós precisamos nos alegrar pela eternidade, almejar a eternidade.
ter alegria pela eternidade. Muitas vezes a gente tem um pouco de problemas nessa área de se alegrar com a eternidade, justamente por quê? Porque para pensar na eternidade tu tem que passar pela morte. E às vezes nisso nós não gostamos de pensar. Nisso nós não gostamos de pensar que nós vamos ter que enfrentar isso. Isso é uma realidade para todos nós, a não ser que Jesus venha antes e arrebate sua igreja e a gente esteja lá naquela época, naquele momento. Queridos, eu quero dar ânimo para que a gente possa buscar esse Senhor e possa ter cada vez mais almejado. Eu visito, na verdade, quero compartilhar isso com vocês, me lembrei agora. Eu visito lá em Rio do Sul um lar de idosos. A gente visita 2, São Vicente, mais um lar pequeno, que antes era uma creche de idosos. E esses dias eu falei para eles, lá no meio daquele pessoal tem gente de 90 e poucos anos, de 80 e poucos anos, de 70 e poucos anos. E eu falei para eles lá sobre almejar algo na vida. Uma grande parte deles vive em cadeira de rodas. Aí a gente pode pensar, mas é loucura, Altair, tu perguntar para eles sobre sonho na vida? Sobre almejar alguma coisa na vida? Porque isso é tão bom perguntar para alguém que tem 15 anos, né? Imagina esses jovens todos aí perguntar, qual é o teu sonho? Tem coisa que está na ponta da língua. Sobre sonhos que nós temos. Mas de repente perguntar para pessoas de 90 anos, qual é o teu sonho? O que tu almejas na vida? O que tu queres na vida? E eu falei para eles, digo, vocês ainda podem almejar alguma coisa. Com muita alegria, almejem o céu. Tenham alegria de buscar a eternidade. Tenham alegria, sonhem com a eternidade, sonhem com um dia poder estar no céu, na glória com o Senhor, ser herdeiro da glória. Essa alegria eu quero pôr em todos nós, amados, nessa manhã. Se tem tua Bíblia ali, queridos, vamos abrir nossas Bíblias num texto, num versículo, em primeiro momento, eu acho que é um dos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16. Primeiro momento esse. João 3,16. Não precisa nem abrir a Bíblia, mas é tão gostoso abrir a Bíblia, né? João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero repetir. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero nessa manhã ler o que diz no rodapé da minha Bíblia referente a esse versículo. Diz assim, o mundo dos homens, alienado e condenado, recebe no dom do amor de Deus a opção da vida eterna. Olha só, o mundo dos homens, quebrado no pecado, caído no pecado, alienado e condenado, recebe no dom do amor de Deus a opção da vida eterna. A salvação, sua força maior, o amor. Seu iniciador, Deus. Seu mediador, o Filho unigênito. Seu destinatário, o mundo. Seu beneficiário, todo aquele que crê. E seu galardão, a vida eterna. Às vezes a gente pode olhar para um pequeno versículo desse e pensar, dá para fazer uma evangelização de 3, 4 dias e dizer o resto a gente fala no ano que vem. Da importância e da grandeza de um versículo bíblico. Quando nós olhamos aqui, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, queridos, aquilo sempre me torna muito grande quando nós olhamos para isso. Que quando nós olhamos para esse versículo, quer dizer, Deus deu para nós o que Ele tinha de melhor. E Jesus deu para nós o que Ele tinha de melhor. A sua própria vida. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu aquilo que Ele tinha de melhor, para que todo aquele que nele crê, queridos. Precisamos crer em Jesus Cristo. Tem muitas pessoas na igreja que enchem a boca para dizer, vocês precisam entender isso. Tem muitas pessoas na igreja que enchem a boca para dizer, eu creio em Deus. Queridos, eu também creio. E me alegro quando a pessoa diz, eu creio em Deus. Mas muitas vezes, muitas pessoas esquecem de ver como se Deus estivesse abanando para elas. Mas elas não ouvem o Deus falando, pegue o caminho que leva até mim. E aí nós olhamos para João 14,6, onde Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Pode olhar uma coisa, amados? Talvez aqui no lugar em Ibirama, se a gente fosse sentar num lugar... Talvez um lugar bem, um ponto, um
numa praça, e se a gente chegasse a Ibirama, sentasse e falasse com o pessoal: você crê em Deus? Você acredita em Deus? Deus, olha o que Deus fez. Muitos iam olhar para a gente e iam responder, iam falar, iam continuar a conversa, porque de Deus todo mundo fala. Agora, quando a gente fala de Jesus Cristo, de repente, aí é fanatismo. Por que, amados? Por que muitas vezes isso acontece? Porque há uma divisão, é um divisor de águas. Jesus é o divisor de águas. Pode olhar que de Deus todo mundo fala, mas quando falamos de Jesus Cristo, parece que há um bloqueio na vida de muitos. E esse Jesus justamente é aquele que Deus amou ao mundo, que deu Jesus, para que todo aquele que nele crê. Precisamos crer no Filho, amado. Precisamos ter a Cristo como Senhor da nossa vida. A Bíblia fala, o tema hoje é Jesus. Nós falamos aqui, deixa eu só pegar os três temas aqui para o nosso dia. De onde o Senhor nos chama? Primeiro dia. Quem é o Senhor que nos chama? E para que o Senhor nos chama? Eu falei ontem um pouquinho. Para que o Senhor nos chama? Ele nos chama com um olhar para a eternidade. E também nos chama para uma ferramenta das mãos deles, para levar pessoas para a eternidade. Não que nós levamos, mas para levar pessoas para Cristo, através do nosso testemunho, através do nosso viver, do nosso ser, do nosso agir. Por isso que Deus diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas um dia possa estar na eternidade com o Senhor. Queridos, almeje o céu, almeje a eternidade, almeje a glória, almeje a herança que Deus tem para nos dar. Porque em Cristo nós somos herdeiros de Deus, herdeiros da glória. Que Deus possa nos dar essa alegria. E para a gente falar nesse texto de hoje, sobre esse amor de Deus tão grande, eu queria que nós virássemos uma folha e olhássemos lá em João capítulo 5, ou talvez duas. João capítulo 5, a partir do versículo 1. João 5, a partir do versículo 1. Eu passo a ler, vou ler alguns versículos aqui. Aqui diz: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem foi curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sobre esse texto nós queremos falar nessa manhã. E querido, se a gente for olhar, ele começa aqui dizendo: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Sabe quando a gente olha um versículo desse, queridos? Não quero aqui falar, mas parece tão atual. Parece uma coisa tão atual dos dias de hoje. Quantos lugares, de repente, pessoas coxos, cegos, paralíticos, esperando ser curados. E se oferecendo muitas vezes a cura. Queridos, não que eu queira falar, mas ontem eu estava visitando o Wilson, que foi orado na terça-feira. Fui visitar ele ontem à tarde lá em Rio do Sul. Nada contra, nem sei de que denominação que era.
mas entraram duas pessoas dizendo, podemos orar pela cura? Claro, não vamos negar a oração. E de repente, Senhor, eu te ordeno a cura, ou peço, queridos, não está em nós. Quantas pessoas nesse mundo, amados, quantas pessoas, claro que aqui falamos de um poder que estava em Jesus Cristo, e Ele curou, mas quantas pessoas que nesse mundo não passaram por cura e um dia vão estar na eternidade, por quê? Não foram curados fisicamente, mas foram curados espiritualmente e um dia vão estar na glória, por quê? Porque Jesus curou o coração delas. Mas quantas pessoas que de repente passaram por uma cura física enorme, de um câncer, de alguma coisa talvez que não tinha cura, mas foram curadas, mas não permitiram que o coração fosse curado, e um dia vão estar no inferno. Queridos, por essa razão, por que eu digo isso? Que muitas vezes, quantas pessoas nesse mundo, talvez pessoas em nosso meio aqui, que poderiam estar aqui na frente testemunhando, dizendo, Deus me chamou em meio a uma grande tormenta, Deus me chamou em meio a uma grande dificuldade, Deus me chamou em meio a uma grande doença. Queridos, muitas vezes nós não compreendemos isso. Mas uma coisa, nós vamos falar hoje, por que Deus nos chama. Queridos, tenha certeza de uma coisa, amados. Todo o agir de Deus em nossa vida, todo agir de Deus na minha vida, todo agir de Deus na tua vida, é visando estar na glória um dia com Ele, mesmo que a gente, em primeiro momento, não consiga entender. Mas o agir de Deus em nossa vida, mesmo que nós não compreendemos, é sempre querendo que um dia nós possamos estar com Ele na eternidade, mesmo que seja muitas vezes incompreensível para nós. Por isso, quando a gente olha esse texto aqui, e diz lá, nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Agora olha no versículo 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando a água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Queridos, eles acreditavam numa água mágica. Tem muita gente hoje correndo atrás de águas mágicas. Tem muita gente hoje acreditando em muitas coisas. Quantas pessoas hoje correm atrás de tanta coisa nesse mundo? Quantas pessoas, amados, não quero colocar aqui, também dentro das igrejas, porque muitas igrejas hoje, eu sempre digo uma coisa, amados, isso precisa ser falado. Há um tempo atrás eu não falava, mas hoje eu falo porque Paulo também não se negava a falar. Quantas igrejas hoje que no púlpito falam contra o ocultismo, falam contra a macumbaria, falam contra isso, falam contra aquilo, mas de repente agem da mesma maneira dentro das igrejas. Porque tu tens que andar no caminho do sal, tu tens que andar no arco da felicidade. Queridos, nós precisamos anunciar Jesus para a igreja, e não essas armadilhas. Não são as águas milagrosas que curam, quem cura é Jesus Cristo. E isso a igreja precisa saber. E de repente esse homem diz aqui, justamente que eles corriam atrás, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Cuidado com isso, amados. Cuidado com isso. Nós hoje temos tantas luzes que brilham para nós, tantas vozes que são chamadas. Hoje tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, amados. Hoje tem muitas pessoas dentro das igrejas, sentadas nos bancos da igreja, sentadas nas cadeiras de igreja, procurando benzedor, procurando curandeirismo, correndo atrás de certas coisas que nos aprisionam. E uma coisa bem interessante, queridos, que são práticas totalmente rejeitadas pelo Senhor. Interessante a gente olhar para isso. Pessoas que a gente imagina, de repente, presas a superstições, presas a simpatias. Porque eu só posso fazer isso se eu entrar por ali, não posso mais sair por aqui, não posso mais entrar, se eu entrei ali, tem que sair por ali. Queridos, atrás do que nós estamos indo? Quando nós olhamos para dentro da palavra, nós vemos um Senhor que liberta. E talvez precisa libertar-nos de algumas coisas. Porque o mundo de repente nos aprisiona. As coisas que o mundo oferece muitas vezes nos deixam presos a muitas coisas. E Jesus é aquele que liberta.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos de Cristo e precisamos anunciar a Cristo para as igrejas. No versículo 5 diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Eu gosto dessa palavra. E interessante olhar que Jesus faz questão de dizer quanto, a palavra de Deus faz questão de dizer quantos anos ele tinha. Porque isso enriquece o texto, justamente porque ele era uma pessoa com certeza conhecida por todos. Eu me lembro, queridos, eu sou natural de Blumenau. E no Vanderlei também é. E eu me lembro que no passado, quando a gente andava no centro de Blumenau, quando era jovem, era tão interessante, hoje a gente não vê mais isso. Mas quando eu era jovem, quando eu era criança ou adolescente, na juventude, naquela época ainda tinha isso. Você tinha certas esquinas, ou certos lugares, que daí estava a pessoa que só tinha uma perna. Na outra esquina estava um cega. Num lugar, não sei se o Vanderlei conhecia, tinha a velha da guarda-chuva, que era conhecida, muito conhecida, brava em Blumenau. Por que eu falo isso? Que eram pessoas que tinham as suas dificuldades, que eram especiais, mas todo mundo conhecia. Era um lugar, esse homem com certeza, 38 anos, paralítico, conhecido por todos naquela época, pela situação a qual ele vivia. E de repente no versículo 6 diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, pergunta. Mas será que a gente está preparado para essa pergunta? Jesus pergunta para aquele homem: tu queres ser curado? São algumas perguntas bíblicas que eu confesso que mexem com a gente. Nós lembramos também do cego Bartimeu, aquele cego deitado à margem do caminho. Quando de repente Jesus o chama, ele cego, mendigo, sujo, deitado ali, onde todo mundo queria calar ele, dizendo: cala tua boca, fica quieto tu. Porque de certo eles pensávamos: vai dizer que Jesus vai parar para ti, naquela miséria, do jeito que tu estás aí. E Jesus para para aquele cego, mendigo, deitado à margem do caminho. E lembra que Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Amados, qual seria a nossa resposta para Jesus nesse momento? Se Jesus estivesse diante de nós hoje perguntando: o que queres que eu te faça? Ou que nem para esse homem paralítico aqui perguntando: tu queres ser curado? Queridos, esse texto aqui tem uma identificação muito grande com a minha vida. Muito grande. Depois vocês vão entender, eu vou falar por que eu tenho uma identificação. Mas quando eu leio esse texto aqui, parece o que aconteceu comigo e minha esposa. De uma forma muito grande. Jesus vem lá e pergunta: tu queres ser curado? Mas ele até então nem sabia quem estava diante dele. Ele não sabia que era Jesus que estava diante dele. Ele não sabia que era o Deus de poder que estava diante dele. Porque olha a resposta para a pergunta de Jesus. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce alguém primeiro. Mas lógico, certo, estava todo torto lá deitado, tinha 38 anos, paralítico. E quando de repente ele via que parecia que a água balançava, até que ele chegasse, ou até que ele rolasse para lá, alguém chegava e lá. Lógico que isso era normal. Mas o que me chama a atenção é que ele não sabia quem estava diante dele. Ele não sabia que era Jesus que estava fazendo essa pergunta para ele. Queridos, nos confrontando nessa manhã de domingo, diante da pergunta que esse homem faz para Jesus: tu queres ser curado? O que nós responderíamos para Cristo? Qual seria a nossa resposta para Jesus? Ele quer ser curado. Altair quer ser curado. Sabe? Qual seria a nossa resposta para Jesus? Diante de uma pergunta que era Jesus que perguntava. Se era Altair que perguntasse para vocês: tu quer ser curado? A gente diz: é duvidoso isso. Ele pode não saber de nada. Agora quem estava diante dele era o próprio Senhor. O Senhor capaz de mudar, de transformar, de restaurar, de vivificar, de fazer novas todas as coisas. E é esse que está perguntando nessa manhã para nós: tu queres ser curado? Tu queres experimentar a cura? Tu queres experimentar uma nova vida, uma transformação de vida? Queridos, e aí ele responde para Jesus: sempre vai alguém na frente de mim. E Jesus olha para ele e diz: então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Não parece meio estranho? Ele não conhecia Cristo. Ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem estava diante dele.
E de repente Jesus faz essa pergunta fantástica para ele. Ele diz, ele nem reconhece quem está diante dele. E Jesus diz, levanta o teu leito, toma o teu leito e vai embora. Tu está curado. Continuou dizendo, tem muito a ver com a minha vida. A vida a qual eu e minha esposa vivíamos. E diante dessa questão, queridos, o que acontece? No 9 diz assim, imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Sabe, queridos, uma coisa que sempre me chama muita atenção quando eu vejo essas curas de Jesus, seja curando um cego, curando um paralítico, curando um coxo, curando um leproso, ou alguma coisa assim. Claro que estou sendo irônico aqui, né? Mas tu nunca vê Jesus dizendo, procura um oftalmologista, faz tantas sessões de fisioterapia. Pelo contrário, eu vejo Jesus sempre, normalmente dizendo, levanta-te e anda. E a pessoa levantava, tomava o leito e andava. Feliz da vida, pela restauração, pela transformação, pelo poder andar agora. Alguém paralítico há 38 anos. Talvez, queridos, nós também temos pessoas paralíticas em nosso meio. Porque na época de Jesus era física, hoje é espiritual. Isso nós precisamos entender. Na época de Jesus era físico, Jesus curava fisicamente. Jesus continua curando, hoje em dia continua curando, mas hoje ele continua curando espiritualmente. Quantos cegos existem nesse mundo? Quantos paralíticos existem nesse mundo? Quantos leprosos existem nesse mundo? Mas lepra, eu não tenho lepra, mas o pecado é associado com a lepra. Se formos olhar nisso, um pouquinho de lepra todos nós temos. Nós todos somos leprosos, necessitamos de Jesus Cristo e a cura que ele oferece. Por isso, nessa época aqui era físico, amados. Era algo físico, mas para nós hoje é espiritual. Talvez nós também temos paralíticos em nosso meio. Talvez nós também temos cegos em nosso meio, que conseguem enxergar tudo o que Deus fez, mas não conseguem enxergar o que Deus quer para a sua vida. Através da sua palavra. Vivem cegos aí, perambulando no mundo, sem conseguir enxergar o caminho certo. Por essa razão a pergunta, queres ser curado? Tu queres encontrar de fato a cura e a vida nova para a tua vida? Imediatamente o homem se viu curado e tomado do leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que foram curados, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Queridos, que hipocrisia, né? Vamos ser bem franco, é um bando de hipócrita. Vamos ser bem franco, que bando de hipócrita era aquilo? Homem, 38 anos, que todo mundo conhecia, que todo mundo sabia que era paralítico, que todo mundo sabia que não podia andar, que todo mundo sabia que estava daquele jeito, totalmente, talvez todo torto. E agora as pessoas veem ele andando, em vez de se maravilhar, dizem, estou curado. Não, hoje é sábado. Tu não pode andar com o teu leito aí. Queridos, que hipocrisia. Que doideira, né? Se a gente for olhar. Que loucuragem, amados. Sabe, é interessante a gente olhar, hoje ainda acontece isso muitas vezes. Muitas vezes. Lembra que eu falei sexta-feira sobre eu ser rotulado? Às vezes a pessoa já está com o Senhor faz muito tempo e ainda te rotulam por aquilo que você é, por aquilo que você fazia. Em vez de olhar, pô, cara, o cara está curado. Mesmo que não saibam quem curou, porque eles também não sabiam. Mas pelo menos enxergarem que está curado. Uma nova vida, um novo viver. Esse paralítico que antes estava aí deitado, que só podia talvez rolar e nada mais, agora está andando. Mas não. O que eles perguntam para ele? Disseram os judeus ao que havia sido curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Queridos, que coisa, eles não enxergavam nada. Só enxergavam aquilo que de fato, eles na verdade enxergaram uma lei que nem eles não seguiam, né? Eram legalistas ao extremo. Ah, sim, isso não. Eu me lembro, queridos, quando eu era missionário no Menal, e a gente palestrava no Serene, para os homens lá. Eu me lembro que quantas vezes, imagina, queridos, você pregar no centro de recuperação, onde tem pessoas com problema com crack. Por que eu digo problema com crack? Porque normalmente com problema no crack a pessoa
para de estudar, para de trabalhar, ele não tem mais condições de manter a vida dele. E daí se ele usa em drogas 20 mil reais por mês, ele vai conseguir dar onde? Do trabalho? Que ele não trabalha? Não, vai roubar. E agora tu imagina tu pregar num centro de recuperação para pessoas que têm problema com crack e dizer para elas, tu roubou, vai lá pedir perdão. Tu mentiu, vai lá pedir perdão. Tu roubou, vai lá pedir perdão. Tu enganou, vai lá pedir perdão. Tu vai, querido, o saco dele vai encher, vai cair, não vai saber o que fazer. E é verdade, tem muitas vezes isso que os fariseus faziam na época. Eles próprios não faziam, mas pediam dos outros. Hipócritas. Muitas vezes as nossas igrejas hoje em dia também estão cheias de hipócritas. Queridos, eu normalmente falava para eles, coloca a tua vida diante de Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Jesus. E aí permita com que o Senhor possa mostrar na tua vida o que tu precisas fazer primeiro. Eu digo que na minha vida foi assim. O próprio Deus se encarrega de mostrar o que você precisa acertar. Porque imagina só, alguém cru aí sentado, e de repente você diz, você roubou, vai lá pedir perdão? Você roubou, vai lá pedir perdão? Você roubou, vai lá pedir perdão? Você mentiu, vai lá pedir perdão? Não, ele vai desistir. Agora, se você coloca a tua vida diante de Jesus Cristo, porque agora a tua vida está em Cristo Jesus, agora tu caminhas com o Senhor, e o Senhor vai te mostrar através do Espírito Santo o que você precisa fazer. Queridos, o fardo se torna menor. Por quê? Porque você começa a enxergar de que Jesus carregou o maior peso na cruz do Calvário. E isso nós precisamos enxergar e precisamos ver na vida de cada um de nós. Aqui diz, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Mas olha a resposta do homem diante dessa pergunta hipócrita deles. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou disse, toma o teu leito e anda. Queridos, vocês estão enxergando aqui? Na verdade, o que o homem respondeu para os hipócritas foi o seguinte, quem tem o poder de me curar depois de 38 anos paralítico, esse eu obedeço. E foi ele que falou para mim, toma o teu leito e anda. Eu não posso não conhecer ele, posso não saber quem ele é, mas alguém que tem poder para me reconstituir, alguém que pode me colocar novamente de pé, que eu não andava, alguém que me tornou novamente alguém que pudesse andar e tomar o leito, esse eu obedeço. Querida igreja, querida comunidade, querido amigo, querido irmão, é isso que Deus espera de nós. Que a partir de uma mudança de vida nós o obedecemos. Nós temos alegria e prazer de obedecer a sua palavra e nos render a essa palavra. Queridos, essa palavra nos protege. Essa palavra nos tem protegido. Essa palavra nos preserva. Essa palavra tem cuidado de nós. Busque, ontem à noite eu já falei. Quanto mais eu me rendo a essa palavra, quanto mais eu busco essa palavra, queridos, mais essa palavra vai me mudando, vai me restaurando. Sempre gosto de usar um exemplo bem fácil de entender. Se você pegar uma garrafa PET, ela pode ser bastante suja. Imagina ela bem lameada, bem aquele barro vermelho dentro, bem vermelho. E aí você pega aquela garrafa PET e coloca ela debaixo de uma torneira. E liga aquela torneira com água limpa dentro daquela torneira. Ela vai jogando a sujeira fora. Sabe o que diz lá no Isaías 48? Eu sou o Senhor teu Deus, o teu Redentor, o Santo de Israel, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. E no versículo seguinte diz o quê? Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Ah, se tivesse dado ouvido à minha palavra. Queridos, quando se fala é sinal de que perdeu alguma coisa, mas não é o nosso caso, que nós temos como fazer que ainda alguém possa olhar para nós um dia e dizer, que bom que você olhou a minha palavra, que bom que você se rendeu à minha palavra, que bom que você obedeceu à minha palavra. Mas a situação de Isaías foi dita para alguém que havia perdido um tempo. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a sua paz seria como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. A paz como um rio. Eu gosto muito de rio, gosto muito de mar, gosto muito de água. E quando a gente olha lá em Rio do Sul, vou usar o exemplo de Rio do Sul. Quando nós olhamos o Itajaí-Açu, está lá, andando no leito normal, tranquilo, como sempre. Ah, mas às vezes ele levanta. De vez em quando ele levanta. De vez em quando ele levanta. Queridos, não é assim na vida da gente também?
Às vezes as tempestades não aumentam o nível na vida da gente, se abatem sobre a gente, trazem às vezes prejuízo até. Mas depois que a tempestade baixa, o leito volta ao normal. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Quando a gente anda de manhã cedo na areia, o que a gente encontra no mar? Sujeira, que as ondas trouxeram para fora. Queridos, quando a gente começa a buscar a palavra, a vida da gente se torna como essas ondas que vão trazendo a sujeira para fora. Quando a gente se submete a essa palavra, a palavra vai trazendo as coisas ruins para fora, vai trazendo o pecado para fora, vai trazendo a sujeira para fora. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Quando nós rendemos essa palavra aqui, queridos. E eu quero, partindo para o final, quando nós olhamos aqui o versículo 11, diz: ao que lhes respondeu o mesmo, quem me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram eles, quem é o homem que te curou? Que disse, toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus o havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Queridos, eles perguntaram, quem te disse, toma o teu leito e anda? Ele não sabia. Ele não sabia quem era. Ele não sabia como era o nome da pessoa que havia curado ele. E agora eu quero dizer para vocês por que isso se identifica com a minha vida. Ano que vem eu faço 40 anos de casado com a minha esposa. Esse ano, em agosto, fizemos 39 anos. E pela graça de Deus, temos vivido um casamento alegre, algumas vezes. E não é sempre, né? A gente pensa que muitas vezes pastor, missionário, não tem que ter, e tem também os... né? Mas a gente tem vivido bem, graças a Deus. Mas tivemos uma época do nosso casamento muito ruim. Quando nós estávamos casados 4 anos, não éramos do Senhor, não vivíamos com Cristo, não estávamos fundamentados na palavra, não estávamos buscando, não tínhamos temor pelo Senhor, uma vida de pecado, uma vida errante, uma vida fora da igreja. Vivemos uma época muito ruim mesmo. E eu cheguei a perguntar para minha esposa uma vez, tu me amas? E ela me respondeu a única pergunta que eu não queria, a resposta que ela não queria que respondesse. Ela olhou para mim e disse, não sei. É ruim responder isso. E ela um dia respondeu para mim, me falou uma coisa, queridos, que eu falo hoje para vocês, que eu falo com tristeza. Às vezes eu não penso nisso. Ela falou para mim, quando eu estava casado há pouco tempo, ela disse que tinha se arrependido de ter casado comigo. Não é bom ouvir isso. Tinha problemas graves com o alcoolismo, muita mentira, muitos erros. E de repente, em meio a todo esse tumulto do nosso casamento, que virou em nada, mas em nada, queridos. Hoje eu sei, porque Deus não permitiu que a gente se separasse, mas na época eu não sabia. E de repente Deus nos deu uma filha. Quero deixar bem claro, nem sempre um filho levanta um casamento. A gente sabe em alguns momentos. Mas para nós o filho fez com que a gente buscasse o Senhor. O filho nos aproximou um para com o outro. Mas eu não sabia quem tinha feito esse milagre na minha vida. Apenas um filho. Apenas minha esposa engravidou. Apenas ela tinha. Nós não atribuímos ao Senhor. A mesma coisa que esse paralítico aqui. Quem te curou? Eu não sabia. Até que depois que minha filha tinha 4 anos, um dia numa evangelização, lá na Itopava Central, perto do Sereno, Salão Cruzeiro, quando ele conhece, Deus disse, voltou e disse, Altair, foi eu que te curei. Fui eu que transformei a tua vida. Fui eu que mudei a tua vida. Fui eu que transformei. Agora vai. E não peques mais. Esse não peques mais não quer dizer agora você tem que ser perfeito. Mas agora tu estás renovado. Agora busca santificação na tua vida. Santificação vem de santo, de busca de santidade. Isso Deus quer daqueles que estão nele. Que a gente busque santificação. Buscar cada vez mais afogar o velho homem
e buscar um novo homem em Cristo Jesus. São lutas, queridos, que a gente passa. Mas sem santificação não há glória, a Bíblia diz. Nós devemos buscar a santificação. É buscar cada vez mais afogar o velho homem e viver para o Senhor. Sabendo que nós nunca vamos encontrar a perfeição aqui. Mas sabe por que eu falo isso, queridos? Tem muita gente que tem um pecadinho de estimação, né? Assim como nós temos o petzinho, a gente anda com ele, como a gente tem um coelhinho que a gente cuida, às vezes a gente tem pecadinhos desse tipo, que são bons, são bacanas, são bonitos. De vez em quando me dá uma vantagenzinha, de vez em quando me dá alguma vantagemzinha de ter alguma coisa, de ganhar um dinheirinho, de ganhar uma visão maior entre as pessoas. Então a gente gosta daquele pecado e eu não consigo viver sem aquele pecado. E muitas vezes isso está me impedindo de ter uma vida verdadeira e um compromisso verdadeiro com o Senhor. Queridos, talvez nós temos pessoas no nosso meio que têm vivido com esses pecados de estimação. Quero dizer uma coisa para você, amados. Joga fora. Elimina isso. Porque vem uma pergunta: ou você quer viver com o Senhor, ou você quer viver no mundo, ou para o mundo. O que eu falei no início? Tem a visão da eternidade, almeja a eternidade, tem alegria pela eternidade. Essa semana eu vi um versículo bem interessante. Talvez não tenha bem a ver com esse texto que nós estamos falando hoje, mas eu vi lá um texto bem interessante em Provérbios, que dizia: muito mais vale o ter pouco do que ter muito de forma desonesta. Muito mais vale você ter pouco do que ter muito de forma desonesta. Sabe por que eu digo isso, queridos? Que muitas pessoas, às vezes, eu me lembro, não sei se eu já falei uma vez esse exemplo para vocês, mas tinha uma pessoa em Blumenau que um dia, às vezes, ela deu um testemunho sobre um amigo dele. E ele falou que esse amigo dele tinha uma coleção de motos. Ele gostava muito das motos que ele tinha. E esse cara começou a buscar a palavra. E a palavra começou a falar o coração dele. E a palavra começou a mexer nele, começou a confrontar nele. E ele começou a gostar da alegria da palavra. Só que ele tinha, de vez em quando, muitos encontros de motos. Encontro de moto ali, encontro de moto ali, encontro ali. E isso fazia que muitas vezes ele deixava de lado. Aí um dia um amigo dele disse para ele: sabe uma coisa? Quem tu queres na tua vida de fato? Não que tu não possas ter as motos, mas eu estou vendo que as motos estão te atrapalhando para ter uma vida verdadeira com o Senhor. Como amigo e como irmão em Cristo, vende essas motos e vive com Jesus. Ele, em partes, ouviu o que ele falou. Vendeu todas as motos, só que ficou com aquele que mais gostava. Resumindo, não deu nada. Queridos, tem momentos, por favor, é a mesma coisa quando Deus diz: arranca o olho fora. Deus está sendo radical nessa palavra. Ninguém precisa arrancar o olho fora, ninguém precisa tirar um braço fora, ninguém precisa tirar um dedo fora. Mas tem muitos momentos que a gente precisa ser radical em algumas coisas. Ou você está disposto a viver com Cristo, ou você está disposto a abandonar a tua velha vida, principalmente quando te atrapalha a buscar o Senhor, a ter um relacionamento verdadeiro com Ele, ou você continua e cada vez mais se afasta dele. Qual é o nosso desejo de fato, amado? Qual é o teu querer nessa manhã? Você quer ser curado? O que queres que eu te faça? Que Deus te abençoe, amado. Que Deus abençoe essa comunidade. Que Deus abençoe Vanderlei, Carmen, que está dentro da comunidade. Que Deus abençoe cada liderança aqui, amado. Que Deus nos dê cada vez mais a fome e a sede por essa palavra. Porque essa palavra um dia mudou a minha vida. Tenho certeza que mudou a vida de muitos aqui. Mas ainda quer mudar a vida de muitas pessoas. Deixa os teus pets de lado. Os pets, não os pets de cachorro, gato, mas deixa os teus pecados de estimação de lado. E olha para Cristo. Olha para Jesus. Toma uma decisão, um olhar totalmente para o Senhor. Você nunca vai se arrepender dessa decisão. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu quero orar com vocês. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra dessa manhã. Obrigado, Senhor, que tu és um Deus que nos amas. Tu és um Deus que
de fato nos colocas ao nosso lado, e é um Deus que nos chamas. Senhor amado, Tu conheces a todos nós aqui nessa manhã de domingo. Tu conheces a cada um de nós, Tu conheces nossas vidas, nossas famílias, nossos lares, nossos comportamentos, Senhor. Tu sabes como nós somos fora da igreja. Tu sabes aquilo que nos traz dificuldade. Tu sabes de repente aquilo que nos alegra e que muitas vezes não te alegra. Senhor amado, trabalha em nós. Age em nós. Cutuca-nos, Senhor, para que também aquilo que nós ouvimos nessa manhã se vai talvez contrário daquilo que eu tenho vivido até aqui, mas que eu tente buscar cada vez mais o te alegrar, o buscar aquilo que Tu queres na minha vida e não aquilo que o mundo quer. Senhor, abençoa essa comunidade. Faz essa comunidade crescer, 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 crescer e crescer. Mas não em primeiro momento em número, mas em pessoas com compromisso contigo e com a Tua palavra. Por isso abençoa-nos, abençoa essa palavra que nós ouvimos nessa manhã também grandemente nas nossas vidas e dá-nos alegria de poder estar aqui. Abençoe a comunhão, abençoe o momento que estaremos juntos agora. Quero colocar tudo isso diante do Teu altar e o oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Altair, também por essa palavra, por esse desafio nas nossas vidas. Obrigado pela tua disposição de estar aqui conosco na sexta-feira, no sábado e hoje de manhã. Agradece a oportunidade também que te liberou para estar aqui com a gente. Nossa gratidão, o nosso muito obrigado. Quero convidar o pessoal do louvor que vem à frente. Nós queremos entoar mais um hino. Enquanto a gente vai cantando, vai pensando naquilo que Deus revelou para ti, naquilo que Deus foi falando para ti, continua pensando a tua vida, que esse desejo de que o Senhor entre e faça transformações na nossa vida possa ser renovado também, você possa estar pensando nisso. Na escuridão está
Antes de nós finalizarmos aqui esse momento, termos nosso momento de oração final, eu queria convidar você a ficar de pé ali e formar alguns grupinhos. 4 pessoas, 5, não mais que 6. Uma pequena rodinha ali. Nessa rodinha, vai formando aí, as pessoas estão próximas de você. 3 pessoas, 4, no máximo 5, 6 ali. Pequenos grupinhos. E que ali você, de maneira breve, de maneira sucinta, você pudesse dividir ali com as pessoas que estão ali. Algo que lhe foi importante nessa manhã, algo que chamou a atenção na palavra que a gente ouviu, seja na sexta, seja no sábado, aquilo que Deus nos deu de manhã. Divide algo com a pessoa ali, algo que foi importante, mas algo que Deus já fez na tua vida. Talvez uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para alguém que está nesse grupinho. Aí vai compartilhando, vai dividindo algumas coisas. Como a gente ouviu também aquela pessoa que foi ajudada por Jesus. Ela pegou a sua maca, ela foi. Quando ela foi perguntada, ela sabia o que dizer, ela sabia que algo precioso aconteceu na sua vida. E ela não se importou com as palavras, às vezes duras, que vinham de fora. Mas ela diz, Deus fez algo muito bonito. E ela foi dividindo com muita alegria, com muito entusiasmo. Então divide, vai compartilhando algo que Deus fez, algo que Deus também mostrou, talvez nessa manhã, Deus já tenha feito em algum outro momento. Deixa uma palavra de ânimo, deixa uma palavra de encorajamento para o teu grupinho ali. De repente ali, se ficou grande o grupo, divide mais uma vez, vai dar uma olhada, vai compartilhando, vai conversando com as pessoas ali, depois a gente quer finalizar com o momento de oração. Ok? Compartilha aquilo que foi importante nessa manhã, nesses dias, algo que Deus fez uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, vai dividindo algo. E assim juntos, quero orar
com cada um de vocês. Pode continuar no grupinho, pode continuar na rodinha. Mas gostaria de orar e assim finalizar essa manhã, esse tempo de culto. Obrigado, Deus, por esse dia que nos presenteias e que podemos vivenciá-lo em comunhão, podemos vivenciá-lo aqui nesse lugar especial. Obrigado também pela Tua palavra que nos encontra, palavra que nos convida, palavra que quer nos curar, que quer nos restaurar. Obrigado, Deus, por essa Tua graça, por esse Teu amor para conosco, por esse Teu poder salvador, restaurador. E assim, ó Deus, que essa alegria em Ti, ela se renove, essa alegria em Ti possa sustentar a cada um de nós. Tu possas nos dar forças e disposição para trilharmos adiante essa caminhada para contigo. E assim, ó Deus, obrigado por esse tempo agora de compartilhar, esse tempo de comunhão. Quão especial a gente poder compartilhar, quão especial a gente poder conversar, quão especial a gente poder dividir aquilo que Tu és, aquilo que Tens feito também nas nossas vidas. E que isso possa ser cultivado adiante nas nossas vidas. Por isso queremos pedir a Deus, abençoe grandemente a cada um que aqui está, a cada um que está assistindo também essa programação. E assim pedimos a Deus, torne adiante esse dia especial nas nossas vidas, a comunhão de mesa que a gente quer ter, o tempo de conversa, o tempo de estar junto. Sê Tu conosco, Senhor. É isso que nós queremos pedir, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. E agora, o nosso tempo de conversa, ele continua. Ele não precisa terminar aqui. E vocês são convidados a desfrutar desse espaço tão especial. E também cada um de vocês é convidado a ajudar agora no preparar o almoço, a organizar as coisas, botar, digamos, no buffet, ajudar os churrasqueiros. E assim também, né, temos esse tempo do almoço, depois temos ali a venda da sobremesa por parte da Jubib. À tarde também temos jogos de mesa, jogos externos, algumas brincadeiras preparadas.